queria saber se a nossa irmã Babi poderia dispor, poderia aceitar essa oportunidade aqui para fazer a oração pela palavra. Oi, querido. Posso sim. Orar pelo Aerto, é isso? Né? Vamos orar então, queridos. Pai amado e querido, Deus soberano, ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Deus. Queremos, Pai, render graças a Ti, Senhor, e exaltar o Teu santo nome, Pai. Queremos te apresentar, Senhor, Teu filho Aerto, Senhor, que estará com oportunidade neste momento, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor já tem falado, Senhor, grandemente a cada coração, meu Pai. Obrigada por usar cada um dos Teus filhos, ó Pai, que até agora, Senhor, se prontificaram, Senhor, em te servir, ó Deus, e oferecer o melhor para ti, Deus. Ó Pai amado, toma o teu filho, Senhor Ayrton, Deus amado, que o teu Espírito Santo possa conduzir, Senhor, continuar, Senhor, conduzindo este culto, continuar, Senhor, tendo, Deus, a direção, meu Pai. Senhor, que não seja ele, Pai, que ele seja apenas, Deus, um instrumento em tuas mãos, ó Pai. Prepara os nossos corações, prepara, Senhor, os nossos ouvidos, Pai, que possamos estar atentos, Senhor, neste momento tão especial, Deus, que é, Pai, de ouvir a tua voz, Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir, Senhor, a tua orientação, Senhor, porque é a tua palavra, Senhor, que edifica a nossa fé, é a tua palavra, Senhor, que nos dá força, que nos revigora, Senhor amado, que levanta o abatido, que cura os enfermos, ó Pai, é a tua palavra, Deus, que eu te agradeço, Senhor, desde já por este momento. Amém. Então, queria passar a oportunidade aqui agora para o nosso irmão Ayrton para fazer a ministração da palavra. Amém, Davi. Boa noite a todos. Então, vamos dar início, né, a essa ministração dessa noite. O tema que eu vim trazer para a gente refletir nessa noite, né, trazer uma mensagem da parte de Deus, é sobre o tempo, né? Essa variável tão importante em nossa vida. E o título que eu trago, né, dessa mensagem nessa noite é Jesus, o Senhor do Tempo. Jesus, o Senhor do Tempo. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Eu separei algumas referências bíblicas, né? Mas eu vou, a princípio, vou ler uma. E vou pedir, se você quiser abrir lá em Mateus 6, 34, né? Nesses dias a gente estava no grupo dos homens e a gente começou a fazer uma discussão, né, lá. Surgiu um debatezinho lá só falando sobre a volta de Jesus, né? Volta de Jesus. Aí a pessoa na volta de Jesus começou a falar sobre escatologia, né? Escatologia é o estudo das últimas coisas, né? O estudo bíblico dos últimos fenômenos, né? E isso me começou a me inspirar, né? Me inspirou a escrever uma mensagem sobre o tempo. E é isso que a gente vai ouvir nessa noite, né? Eu vou usar aqui essa referência como base, eu vou lê-la, né? Depois a gente dá início à ministração. No capítulo 6 de Mateus, no verso 34, ele diz o seguinte, na NVI, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, assim, nós geralmente, né? Isso é uma questão muito subjetiva, né? Nós trabalhamos mais ou menos com 3 memórias, né? E às vezes é até simultâneo que isso acontece em nós, né? Na nossa mente. Nós trabalhamos com a memória do passado, nós trabalhamos com a memória presente e nós trabalhamos com a memória futura, né? Ou seja, nós nos remetemos ao passado, às memórias do passado, isso aqui é o presente que nós vivemos e projetamos o futuro, né? Para fazer essa introdução, eu fiz uma pesquisa no Google e achei uma
uma pesquisa muito interessante sobre isso, né? Sobre essas memórias, sobre o uso dessas memórias, né? E tem uma pesquisa da Universidade de Lyon, na França, e uma pesquisa sobre o uso do tempo, das pessoas. E essa pesquisa afirma o seguinte, né? 70% do tempo as pessoas passam vivendo no passado. Olha só um número relevante, né? 70% do tempo as pessoas passa pensando no passado, na memória do passado. E a conclusão que se chegou, quando a pessoa passa muito tempo, esse tempo todo no passado, que acaba gerando na pessoa sentimentos de culpa ou de nostalgia, né? A pessoa viaja para o passado e, dependendo das memórias dela, isso vai gerar uma culpa, vai gerar uma nostalgia, né? Uma saudade desse tempo passado, né? E é um número bastante relevante. 70% das pessoas pesquisadas se ocupavam a sua mente com 70% no passado. 20% desse público pesquisado passa o seu tempo pensando no futuro, né? 20% ocupa a sua mente pensando no futuro. E o que sobrou, e pensando no futuro, né? Isso pode gerar sentimentos de ansiedade e devaneios. Ou seja, a pessoa fica sonhando acordada, né? Então pode gerar ansiedade e a pessoa ficar construindo fantasias, né? Então, 70% pensando no passado, 20% pensando no futuro. Essa pessoa... E sobrou 5% do tempo no presente. Compreende? Aí eu fiquei analisando assim, o que isso pode gerar na pessoa, né? O que isso pode gerar na vida espiritual, ou psicológica, ou afetiva, enfim, quais os danos que isso pode acarretar, né? Dentro de uma forma bem exacerbada. Eu colhi aqui 2 pensamentos muito interessantes, né? Um pensamento é do Talmud, e ele diz o seguinte: não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Eu vou repetir o pensamento, que ele é muito interessante. Ele está no Talmud, né? Não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Eu não sei se vocês entenderam a essência desse pensamento, né? E tem muito a ver com a interpretação, com os nossos valores, né? Com aquilo que nós temos de valores e princípios, com o nosso olhar, que nós olhamos para uma coisa e damos a ela um significado. Então, e geralmente não é aquilo que a coisa é, mas é aquilo que nós somos, né? Então, nós damos um significado para aquela coisa de acordo com o que nós somos, o que nos traz uma questão às vezes, de uma distorção de pensamento, né? De uma distorção de interpretação. Outro pensamento que eu trago é do Dalai Lama, e é um pensamento também muito a ver com a questão do tempo. E ele vai falar assim, só existem 2 dias do ano sobre os quais nada pode ser feito. Vocês podem adivinhar quais são esses dias que nada pode ser feito? E ele continua. Um deles se chama ontem. E o outro, amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para você amar, sonhar, ousar, produzir e acima de tudo, acreditar. Então, esse pensamento nos traz do Dalai Lama. Ele diz assim, tanto o passado quanto o futuro
é inútil para se fazer alguma coisa. Se você quiser fazer algo, você faça hoje, né? É hoje, é o momento presente em que você tem que fazer algo, né? Não fique preso ao passado e nem tampouco fique projetando um futuro. É claro que essas bases ou essas memórias bem equilibradas, né, vão produzir, né, uma questão saudável, né? Porque, de certa forma, a gente precisa puxar essa memória, às vezes, do passado, né? Para a gente não errar, né? Para a gente não cometer os mesmos erros, para levantar lembranças. Porque a gente não pode ficar preso no passado, ficar preso no sentimento, ficar preso numa situação, não liberar um perdão que aconteceu no passado. E tem muita gente que fica preso no passado, em determinadas circunstâncias, e fica adoecido, e adoece, e não evolui, e não se projeta. Bem como, né? Nós temos que projetar algumas coisas futuras, nós temos que projetar o amanhã, né? Porque nós não sabemos quando iremos partir dessa terra. Mas isso muito exagerado é aquilo, vai produzir uma ansiedade em nossos corações. O que nós temos que fazer é equilibrar essas variáveis e trazer essas coisas para o presente, para aquilo que nós estamos vivendo, para o hoje, né? Como fala aqui o Dalai Lama, se nós temos que amar, nós temos que amar hoje, ousar hoje, produzir hoje. Nós temos que utilizar essas memórias, afinal de contas, o amanhã nada mais é do que aquilo que você está produzindo hoje, né? O amanhã é a consequência da causa de hoje. O amanhã, de fato, ele não existe se você não semear hoje. Então, sempre vai acontecer se você fizer hoje, né? Se a partir de hoje você começar a semear, se a partir de hoje você começar a projetar e a colocar em ação esse projeto, certamente no futuro você vai ter uma boa colheita. Entende? Tudo não procrastine, né? Tem muita gente que sofre da procrastinação, ou seja, sempre para amanhã. Amanhã eu estudo, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, amanhã eu peço perdão, amanhã eu abraço meu filho, a minha filha, amanhã eu faço isso. Amanhã. Então, esse amanhã não existe, esse amanhã não chega. Né? Então, a produção das coisas ela tem que ser feita hoje para que o amanhã você faça com a colheita. Entendeu? O amanhã não existe se você não projetar isso hoje. Né? Então, trazendo isso, queridos, eu fiz uma analogia também com essa questão para me referir a Jesus o Cristo, né? Da mesma forma. Tem muita gente que é apegada ao Jesus do passado, né? Aquele Jesus que andou na Galileia, aquele Jesus que fez muitos milagres, né? Aquele Jesus histórico, né? Aquele Jesus que muitas vezes é utilizado para embasar, né? Fazer um embasamento teológico, discussões teológicas, debates teológicos, enfim, para fazer uma construção, às vezes, de pensamento, e é muito utilizado essa memória do passado dentro daquele contexto de igrejas mais históricas, né? Então vai sempre pegar esse conhecimento, né? Ou essa memória do passado e trazer para embasar as coisas. Então tem muita gente, às vezes, que é presa ou tem essa memória na cabeça do Jesus do passado, do Jesus que foi ensanguentado, do Jesus pendurado na cruz, né? Então essa memória fica incrustada na cabeça das pessoas desse Jesus histórico, esse Jesus que está lá na Bíblia, desses fatos que estão lá na Bíblia, né? E muitas pessoas ficam presas a essa memória, né? Jesus é aquele do passado, Jesus é aquele que fez os milagres. Então ele está lá no passado, ele sempre vai estar no passado porque ele sempre realizou todas essas coisas, todos esses milagres,
Todos esses prodígios ele realizou no passado. E essa construção, às vezes, de imagem na cabeça de algumas pessoas é o Jesus do passado. Nós temos também a outra vertente também, que é o Jesus do futuro, né? É o Jesus do futuro. Essa é a memória do Jesus do futuro. É o Jesus escatológico, né? É o Jesus que virá um dia, né? Você sempre costuma, né, ouvir, e geralmente as pessoas, qualquer fenômeno, seja ele natural, seja ele de uma normalidade, assim que acontece no dia a dia, as pessoas logo ligam isso, né, à vinda de Jesus, né? Não, Jesus vai voltar porque determinada coisa aconteceu, né? Jesus está voltando porque aumentou, sei lá, a criminalidade. Teve um terremoto no Japão, Jesus está voltando. Teve um tsunami na Tailândia, Jesus está voltando, né? Então tem-se muito essa questão ligada ao Jesus que vai vir, né? Aquele que virá um dia. Isso é muito dentro, é uma característica muito forte dentro das igrejas mais pentecostais, né? As igrejas mais que têm uma linha futurística, né? Que tem uma escatologia mais futurística, de que Jesus é aquele que um dia vai voltar. Isso é um fenômeno, que também é verdade, está dentro da Bíblia, né? É um fenômeno que diz que um dia que Jesus voltará. Mas sempre que se fala dentro dessa concepção do Jesus escatológico, do Jesus que um dia voltará, sempre vem carregado, né, de uma certa advertência, de um certo medo de ser deixado para trás, né? Então é sempre carregado de uma... Eu percebo que sempre é carregado de uma certa negatividade, um certo medo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será um dia que Jesus voltar? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu estou certo? Será que eu estou puro? Será que eu estou bom? Entendeu? Então, se projeta para um futuro a vinda de Jesus, ou seja, aquele Jesus que vai vir um dia. E se ele vai vir um dia, ele não está presente, ele está lá. Mas eu gostaria de trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva que eu procuro utilizar na minha vida. É a perspectiva que eu procuro alimentar, que é a perspectiva que eu tenho o amparo, né? A âncora da minha alma, pudesse dizer assim, essa figura que está lá no Hebreus, né? Esse Jesus ressurreto, o Jesus ressurreto, a imagem do Jesus ressurreto, é o Jesus Paracleto, é o Jesus Emanuel. Esse Jesus é o Jesus presente, é o Jesus que está aqui, é o Jesus que está aí, está com você, está em você. Não é aquele Jesus que virá, mas é o Jesus que está. Entendeu? Não é o Jesus do passado, mas é o Jesus que está. Ele está aqui comigo, ele está aí com você, é o Jesus do presente. É a presença constante em espírito, é a companhia, é o conforto, é a casa, é a paternidade, é o cuidado. Para quem crê, queridos, nessa perspectiva, ele não virá. Entenda o que eu estou dizendo. Para quem crê nessa perspectiva do Jesus presente, ele não virá. Ele sempre está presente. É essa perspectiva que eu sempre creio, que eu sempre semeio no meu coração, que eu sempre trago à minha memória, seja nos bons momentos, seja nos maus momentos. Eu sei que ele está aqui. Porque lá está escrito
Está escrito lá em Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, queridos, eu creio na promessa de Cristo. Se tem uma coisa que eu acredito no Evangelho, é nas palavras do Cristo, naquilo que ele falou. Então, eu acredito nessa presença diária. Eu acredito que ele não está ausente. Eu acredito que ele está presente todos os dias. Quando eu durmo, quando eu acordo, quando eu vou para o trabalho, quando eu saio do trabalho, quando eu ando, quando eu corro, quando eu como, ele é presença constante. Ele é presença constante. Eu acredito nessa presença constante. Eu acredito no Jesus presente. Eu acredito, sempre acreditarei no Jesus presente. Ele quis, falando aos seus discípulos, ele sempre quis deixar essa memória presente no coração deles. Que diz assim, olha, lá em João 14, 16 e 17, ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Entenda essa possibilidade, essa perspectiva presente. Pois ele vive em vocês e estará em vocês. Não estará ausente, não estará distante, não virá um dia, ele está presente. Essa é a memória que tem que ser cativada e cultivada a cada dia. Quando você entrar no seu quarto, quando você falar com Deus, saiba que ele está presente. Ele está em ti, ele viverá, ele creia nas promessas de Deus. João 16. João 16, 7 e 8. Mas eu afirmo, Jesus falando aos seus discípulos, numa reunião íntima, numa reunião fraternal, em que palavras de consolo, palavras de vitória mesmo, para ser fixadas no coração. E ele dizia assim, mas eu afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo vai na mesma direção e ele diz assim, não andem ansiosos por coisa nenhuma, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Efésios. E eu já vou encerrar, queridos. Efésios 5,
15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. Perdão, errei aqui a referência. Efésios 5, 15 e 16. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outra tradução diz assim: remindo o tempo, que é a mesma coisa que aproveitar o tempo da melhor forma, porque os dias são maus. Aproveitar o tempo. E outra referência boa que fala sobre o tempo, de uma forma bem sensata, é lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Depois vocês leem. Mas é essa a reflexão que eu gostaria de trazer nessa noite. Não é a memória do Jesus passado. Isso é importante? É, como fundamento histórico para a nossa fé. O Jesus futuro é importante? É, para nos conceder, para nos dar uma esperança de eternidade, né? De que nós estamos amparados por toda a eternidade. Mas o mais importante de tudo é o Jesus ressurreto, é o Jesus Emanuel, é o Paracleto, é aquele que está em nós e ao nosso lado. É a presença constante em espírito, né? Essa companhia amiga. Queridos, eu gostaria de encerrar dizendo, para quem crê sobre essa perspectiva, ele não virá, ele sempre está presente. Amém? Então oremos para a gente encerrar essa breve mensagem. Espero que essa mensagem tenha fortalecido o seu coração, a sua alma, tenha dado uma certeza, e tenha dado uma certeza que Jesus está aí contigo, que Ele está presente, que Ele não está distante, que Ele não está ausente, né? Faça hoje, empreenda hoje, comece hoje, comece a agir hoje. Não procrastine, não fique preso no passado por algum erro, por alguma desventura. É hoje, hoje é o dia. Hoje é o dia de você mudar, ter uma transformação na sua mente, uma metanoia. Jesus está presente. Jesus não fez só milagres, aqueles que a gente lê na Bíblia, no passado, distante. Ele continua presente, ele continua realizando milagres. Ele continua realizando milagres. E onde Jesus está, e eu acredito que ele está presente, ele continua realizando milagres. Ele vai realizar milagres na sua vida. Ele vai realizar milagres na sua saúde. Ele continua realizando milagres nas finanças. Ele continua realizando milagres na mente. Você diz, não, eu tenho a mente fechada, eu não aprendo nada. Eu tenho bloqueio nas minhas emoções, nos meus sentimentos, porque alguma coisa aconteceu no passado e isso me bloqueou. E isso me trouxe grandes prejuízos emocionais. Não, Jesus está presente, Ele é o Deus do presente, Ele está aí contigo. Empreenda isso hoje na sua mente, no seu coração. Hoje eu vou agir, hoje eu vou mudar. Jesus está em mim, Jesus está comigo. Hoje eu vou estudar, hoje eu vou mudar a minha história. Eu não estou falando de ufanismo não, querido, eu estou falando de atitude, ação.
ação para você colher no seu futuro. A ação tem sempre que ser no hoje. Se a ação não for hoje, o seu futuro não vai ser transformado. Mas se a ação for realizada hoje, se você começar a agir hoje, o seu futuro certamente será transformado. Será completamente diferente. Porque não é uma projeção, é uma ação real. E Jesus é o Deus da ação. Meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Essa era a palavra dele. Meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Hoje ele trabalha também. Hoje ele está trabalhando em muitos corações. Hoje ele está trabalhando no seu coração. Hoje ele está trabalhando na sua mente. Hoje ele está trabalhando na sua vida. Se você acredita nisso que eu estou falando, se você acredita nessas palavras que procedem do meu espírito, que é inspirada pelo Espírito de Deus, o milagre vai acontecer na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua casa, nas suas finanças. Nós vivemos um período muito difícil, um período histórico muito difícil na nossa nação, um período muito difícil no mundo. Mas Jesus não foi embora. Ele não foi embora. Ele está presente. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus resplandeça sobre ti a sua face. E te dê graça. E te dê paz. E te dê alegria. E te dê conforto. E te dê segurança. E te dê futuro. E te dê forças para você lutar, para você se levantar, para você sepultar o passado, para você agir no futuro, agir no presente, para que o teu futuro seja transformado. É isso que Jesus faz com as pessoas. É isso que Jesus fez com as pessoas no passado. É isso que Jesus continua fazendo com as pessoas no presente. Pai, graças te damos por essa maravilhosa graça. Graças te damos pela tua presença neste lugar. Graças te damos pela tua presença na vida de cada irmão. Graças te damos pela tua presença em cada coração, em cada lar que me ouve nessa noite, que vai continuar me ouvindo. Que onde essa mensagem for reproduzida, possa produzir o mesmo efeito, porque a tua palavra ela não volta vazia, ela faz aquilo para que ela foi enviada, e a tua palavra nessa noite foi enviada para transformar mentes e corações, a tua palavra foi enviada para transformar vidas, a tua palavra foi enviada para levantar, para curar e para dar vida. Vida eterna, vida com abundância, vida cheia de graça, vida cheia de fé, vida cheia de esperança. Abençoa, Senhor. Estende as tuas poderosas mãos e abraça cada um de nós. E nos renova, e nos revigora, e nos traz vida eterna. Sopra, Senhor, em cada narina, o sopro da vida eterna, o sopro que revigora, o sopro que traz vida. Isso te pedimos, gratos, porque tu estás aqui. E te adoramos em Cristo Jesus. Amém. E amém. Muito bom, queridos. Beijo a todos. Que Deus possa abençoar vocês todos. Que essa mensagem possa ter, impactado a vida de cada um, assim como me impactou também. Quando a gente vai ministrar uma palavra, a gente faz um esboço, a gente minimamente se prepara, mas quando sai a palavra de vida, quando sai a inspiração,
ela nos surpreende, ela nos toca, né? Eu também fui muito tocado nessa noite, fui muito ensinado e fui muito instruído pelo Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Grande beijo. Amém. Na verdade, essa palavra não impactou só a você, ela impactou a todos nós, e principalmente a mim. Isso está certo. Jesus está sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Jesus faz milagres e fez milagre comigo também, da minha queda lá da escada. Eu estou recuperado. Na mente também, na minha mente, antes eu tinha o maior medo de estar aqui falando, eu tinha, sabe, nervosismo, fugia. Hoje em dia estou aqui falando, nem sei como, é Deus mesmo. E nós temos que ter ação. Minha mãe sempre me disse, uma coisa que eu gravei para mim, é sobre a palavra oração, que é dividida em duas partes. Tem o orar, que é para a gente orar, e tem a ação, que dependendo das coisas, pode ser a ação tua ou a ação de Deus. Então, excelente palavra, fico muito feliz pela participação e queria dar oportunidade para irmã Camille, nossa jovem Camille, para fazer a oração final. Está presente? Então, tudo bem? A paz do Senhor. A paz do Senhor, estão me ouvindo? Sim, sim. Amém, estamos ouvindo sim. Fechem seus olhos que eu vou começar a orar. Vou avisando que meu celular está com uma bateria muito baixa, então se desligar no meio, me perdoe. Tá bem? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por este culto. Que o Senhor possa cada vez mais estar guiando nossas vidas diretamente para Ti, Senhor Deus. Nós estamos aqui graças a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero agradecer a todos aqui pela participação, todos estão aqui, por toda a presença aqui de todo mundo. Fico muito feliz e queria passar pela última vez a oportunidade agora para dar os avisos finais e a bênção apostólica para o nosso amado Vanilton. Amém. Muito bom, hein, Davi? Parabéns. Isso aí, é aquilo que falou, né? É pego de surpresa, mas a gente tem que estar preparados, né? Assim como a palavra nos remete, que nós estamos sempre com Jesus ao nosso lado, nós temos que estar preparados para qualquer coisa, e essa aí é uma das coisas aí. Parabéns, você está preparado já. Se prepare para muitas outras que virão. Mas é isso aí. Então, no domingo começa... O pastor Adailton daí, não sei se ele quer falar alguma coisa a respeito de domingo. Pastor Adailton. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu ainda estou aqui Hoje eu tive um dia complicado, ainda estou aqui no trabalho, colocando assinatura em documento. Mas eu prestei atenção em tudo que aconteceu. Davi, parabéns, cara. Eu estou admirado com o teu resultado e empenho. E parabéns para todo mundo, na verdade. E para o Davi, em especial, pelo empenho. Você é jovem e desenvolto. É legal ver um jovem desenvolto assim, com tanta facilidade. Parabéns de verdade. Ayrton, parabéns pela mensagem. Você trouxe um segredo na tua mensagem. Hoje é que os homens bem-sucedidos conseguem... Só os homens bem-sucedidos conseguem perceber isso. Ela está embutida na física de Einstein, que contraria a física newtoniana. Não existe o amanhã. Quem procrastina está deixando o que tem para fazer num tempo em que não existe. O único tempo que existe é o agora. Então, quando o homem consegue perceber isso, ele é um homem de sucesso. Quando digo homem, é o gênero humano, né? E o Salomão disse isso também. Então, era um segredo que estava escondido na Bíblia. Newton passou por ele quando falou da física e não percebeu, porque ele dividiu o tempo em presente, passado e futuro. E o Einstein falou assim, não existe isso. O que existe é o agora. O amanhã, quando você acordar, ele não está lá. O que está lá é o agora de novo. E o ontem, se você conseguisse voltar, ele não estaria lá, só o vazio. Então, quem trabalha no agora tem sucesso. Então, o que eu tenho para fazer é fazer agora. A vida é um equilíbrio de tudo que você faz. Parabéns, eu gostei muito da mensagem. Vamos à bênção apostólica.
o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz: amém.